Eu confesso que quando o Nuno vinha no carro, ele me começou a dizer: se calhar são obras a mais, temos de tirar umas obras, depois aquilo fica com um bocado confuso, não se houve uma e outra. Eu comecei a ficar paranoico, porque normalmente este trabalho audiovisual são coisas muito solitárias. Normalmente o que eu faria era chegar ali e ter um filme, ponto final, pumba, estava ali. Mas quando cheguei ali, eu fiquei completamente fascinado com a parafernália e com a contaminação visual e sonora. E então, passado 2 minutos, aliás, vocês estavam lá, viram, passado 2 minutos, eu passei do 8 para o 80. Passei daquela sensação minimal que eu costumava ter até ao momento para assumir completamente aquela babélia toda completa, que eu acho que funciona perfeitamente, quer dizer, e então nós ali, de repente, temos uma quantidade de obras, não é? De épocas diferentes, tempos diferentes, mas temos, sobretudo, uma obra, que são elas todas em conjunto. Portanto, o somatório de todas as obras transforma-se numa obra nova e a mim isso interessa-me extremamente. O vídeo ou o filme são um meio igual, em termos de importância, à pintura, à escultura, ao desenho, à performance, à instalação. Tudo isto são meios para chegar a um fim, tudo isto fazem parte do discurso. Na realidade, enquanto artista, o que eu quero dizer qualquer coisa. Agora, a maneira como isto se diz é que pode variar consoante os mídias utilizados. E, ao fim e ao cabo, o que eu tento fazer é, consoante aquilo que eu quero transmitir, consoante aquilo que eu quero que as pessoas apercebam, eu faço veicular digamos, a minha forma de pensar através de um meio que seja funcional, para que seja bem entendida. Há coisas que funcionam muito melhor em pintura, há outras que funcionam muito melhor em cinema ou em imagem em movimento. Tão simples como isso. Como a maior parte das pessoas que são artistas, eu desde pequenito queria ser artista, depois não sabia bem se queria ser artista, depois queria ser escritor, depois queria ser outras coisas. Mas digamos, a minha atitude em relação à representação e à atividade artística baseava-se sobretudo em duas coisas, que era na escrita e no desenho. Entretanto, eu era um absolutamente cinéfilo. Gostava muito de cinema, interessava-me muito por cinema, era um estudioso do cinema naquela altura, tanto quanto um miúdo podia ser estudioso. Eu, em 1967, tive uma câmara, foi um presente da minha família. Perguntaram-me o que é que eu queria, eu disse que queria uma câmara de filmar. E então deram-me uma Niso, uma Super 8, que foi a que eu escolhi na altura, e eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, aliás, não foi em 67, foi em 66, eu comecei a fazer assim, uns filmes tipo familiares, não é? Porque era o que se fazia na altura, e de repente comecei a perceber que, de facto, aquilo me permitia muito mais do que fazer filmes familiares. E permitia-me, de certo modo, falar com a câmara, através da câmara e não através do lápis. Repare, neste 1966, 67, naquela altura em Portugal, tudo isto era muito confuso e muito difuso, porque não havia, como deve saber, não havia nenhuma informação internacional, sabia-se lá quem era, sei lá, nessa altura o Andy Warhol já tinha começado a trabalhar com cinema enquanto atividade artística, mas, ou Stanley Brakhage, ou Jack Smith, só que em Portugal, que essa informação não chegava, ninguém sabia quem era essa gente. Eu comecei intuitivamente a perceber que me interessava-me comunicar através da câmara. E comecei a fazer pequenos filmes, mas pequenos filmes que não tinham história, portanto, era já um princípio daquilo que eu faço hoje em dia. Eu não, já nessa altura, e isso é que é curioso quando eu agora penso nas coisas, nessa altura, os pequenos filmes, o primeiro filme que eu fiz, a ser um filme de arte, digamos-lhe assim, entre aspas, mas como obra artística, foi um filme que se chamava Graça de Sua Graça, porque era um filme sobre uma rapariga chamada Graça, que por acaso era a minha namorada, obviamente. E não sei se isso hoje já não se utiliza, porque a língua portuguesa está muito diferente, mas
a graça é também o nome. Portanto, isto era um jogo de palavras, que é uma coisa que eu nunca deixei de fazer através do meu trabalho. Graça de sua graça quer dizer graça de seu nome, no fundo, que era o nome dela. E era um filme pequenino, era um filme de 3 minutos e 18 ou 19, que era o que eu utilizava na altura. Porquê? Porque as bobinas de Super 8 davam para 3 minutos e 19. E, portanto, os filmes começavam ali e acabavam ali. E lembro-me que foi o primeiro filme que eu fiz. Tinha montagem e tudo, hein? Atenção, porque eu não filmei tudo de uma vez, fiz 2 ou 3 takes e depois montei-os. Porque eu, ao mesmo tempo que comprei a máquina, comprei um splicer, uma montadora pequenina e uma pequena moviola, que ainda tenho, curiosamente ainda tenho esse material todo. Uma moviola deste tamanho, uma cortadora deste tamanho. E isto foi o princípio. Esse filme, de 1967, O Graça da Sua Graça, foi o primeiro filme. Curiosamente, eu nessa altura, em 1967, não pintava. Fazia desenhos, mas não estava... Ao contrário do que muita gente pensa, eu não fazia pinturas, era raro. Só mais tarde, cerca de 68, 69, é que eu comecei a fazer. Portanto, em termos práticos, eu comecei a trabalhar em cinema antes de começar a trabalhar nas outras áreas. É isso que me interessa, é o espaço entre uma coisa e outra, nunca o durante e nunca o depois. É o entre, é o espaço entre as coisas, é o espaço entre o tempo, é as coisas que são os fragmentos, e o meu trabalho é muito fragmentado, seja ele em cinema, seja ele em vídeo, seja ele em pintura, seja ele em desenho, seja o que quer que seja. Mas interessam-me estes pequenos fragmentos que aparentemente são desconexos, mas que de repente se agigantam em termos da percepção. E nesse sentido, tal e qual como estávamos a conversar ontem com o Atom, eles são extremamente abertos. O meu trabalho é uma obra aberta, porque eu gosto. É óbvio que eu quando faço qualquer coisa, eu não sou acéfalo. Eu sei aquilo que me interessa e sei aquilo que eu quero fazer e sei aquilo que eu tenho na cabeça. Agora, interessa-me que o meu trabalho seja aberto a múltiplas interpretações. Não quer dizer que estejam certas ou erradas, porque não há nada certo nem nada errado. Agora, pode haver coincidências da metáfora. Mas agora, não quer dizer que corresponda àquilo que eu queria dizer. Agora, interessa-me muito mais que haja inúmeras possibilidades de leitura do trabalho que eu faço. E nesse sentido, quero que ele seja o mais aberto possível. Se eu fizer uma coisa que tem um princípio, um meio e um fim, e que seja taxativo, é muito mais difícil. Se eu fizer uma coisa que seja muito mais, digamos, aérea e volátil, é muito mais fácil, ao fim e ao cabo. O mar, o desejo, a mulher, percebe? O antes, o entrever, são tudo códigos que depois podem, de uma maneira mais ou menos perversa, serem alterados e lidos. Mas eu conscientemente utilizo isso, mas sem ser de uma forma taxativa. Utilizo, umas vezes consciente, outras vezes inconscientemente, os mecanismos, uma espécie de chaves de descodificação para essas coisas. Não quer dizer que elas sejam descodificadas, nem quer dizer que eu as utilize para que elas sejam descodificadas, mas utilizo-as como sistemas de linguagem. Eu utilizo-as exatamente para que você diga isto, para que você as reconheça enquanto códigos. No início desta conversa eu disse-lhe que quando comecei a pensar nestas coisas eu queria ser escritor. Depois não deu, porque nunca seria um bom escritor. Mas sempre fui um apaixonado pela literatura e sempre fui um apaixonado pela leitura. E a palavra escrita é uma coisa que sempre me acompanhou, sempre. Porque é aí, na realidade, que eu aprendi muita coisa. Portanto, em todo o meu trabalho, seja ele no trabalho de pintura, em todo o trabalho que eu faço, e o trabalho de cinema e o trabalho de vídeo, a palavra escrita é uma coisa que existe. E a literatura é uma coisa sempre presente. Quando não é de uma maneira objetiva, é de uma maneira subjetiva, percebe? Mas é uma coisa que está lá sempre. Não me lembro de alguma vez ter feito alguma coisa que não tivesse uma relação direta ou indireta com isso. Se você vir aquele filme e não ler o título, Lacan's Assumption, não entende. É uma espécie, a mesma coisa que estava a dizer o Atom Egoyan sobre o exercício do incesto no Sweet Hereafter.
Mas quando você lê o título, o filme, aqueles 4 sketches, imediatamente têm um significado completamente diferente. E a leitura que você faz deles é necessariamente diferente. Mas é uma leitura subjacente ao título. Esse jogo é um jogo que é sempre presente nas coisas que eu faço, inclusivamente, por exemplo, a nível da pintura. Porque os títulos, como eu lhe digo, fazem parte de toda a minha história de leitura e de literatura e do meu interesse pela palavra escrita. Os títulos das obras que eu faço nunca correspondem, ou quase nunca correspondem àquilo que se vê. Se eu tiver um quadro com uma mulher sentada, jamais chamarei aquele quadro uma mulher sentada. Posso chamar-lhe, eu sei lá o quê, 2 peixes a pescar na Bulgária. Mas cria uma relação entre o texto e o objeto representado. Isso significa o quê? Que o texto, o título, nesse sentido o texto escrito, não é uma ilustração daquilo que lá está, mas é mais uma ideia que se junta àquilo que lá está. É muito fácil explicar isto em termos de pintura, por exemplo, porque eu costumo dizer que o título é como se fosse mais uma pincelada no quadro, não é? Se você tirar aquela pincelada, o quadro é diferente. Se tirar o título, o quadro é diferente. É mais uma pincelada no quadro. Nos filmes que eu faço e nos vídeos que eu faço, o título é mais uns 10 fotogramas. Se você os tirar, passa a ser diferente. Porque todos têm uma história. Por exemplo, aqui, na exposição daqui, tem o toile, que, tal qual como o Doppelganger, tem um double meaning, não é? Porque toile é tela, é um espaço branco onde se faz qualquer coisa. Mas com um bocado de atenção, se nós lermos toile ao contrário, é Eliot. E o que a menina, que é a minha filha, está a ler é o Wasteland do Eliot. Portanto, estas coisas estão todas completamente ligadas em todas as coisas que eu faço na realidade. Portanto, o texto é fundamental.